Olá, muito bom dia para você nesta sexta-feira, dia 25 de março. Pode chegar, seja muito bem-vindo. Agora são 8 horas e 31 minutos no horário de Brasília. Nessa edição vamos falar sobre a invasão da Ucrânia pela Rússia, que chega ao 31º dia. A Coreia do Norte divulgou hoje imagens do disparo de um míssil balístico intercontinental que foi supervisionado, inclusive, pelo presidente Kim Jong-un. E falamos também sobre a expectativa dos comerciantes para a Páscoa. Faltando menos de um mês, a data traz esperanças. A gente começa essa edição falando sobre o conflito no leste europeu, que completa hoje 31 dias. A rotina de mortes e destruição continua na Ucrânia. Pelo menos 4 pessoas morreram e 3 ficaram feridas em um bombardeio russo contra um centro médico de Kharkiv, a segunda maior cidade do país. A informação foi divulgada poucas horas atrás por autoridades ucranianas. Por causa dos constantes ataques a Kharkiv, centenas de pessoas estão vivendo provisoriamente em uma estação de trem local. Famílias inteiras, incluindo até animais, usam o espaço como abrigo antibomba. Algumas pessoas dormem nos corredores. Por ali também são servidas refeições comunitárias. Ao redor da estação, vários prédios foram destruídos pelos bombardeios russos. Autoridades ucranianas afirmam que milhares de pessoas correm o risco de morrer de fome, especialmente em Mariupol. Uma enorme fila se formou em um shopping da cidade, onde aconteceu a doação de alimentos. A União Europeia acusa a Rússia de causar desidratação e desnutrição da população para forçar a rendição. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, anunciaram nesta sexta-feira uma força-tarefa em um esforço para afastar a Europa de sua dependência do petróleo e gás russos. Biden, por exemplo, afirmou que vai aumentar o fornecimento de gás para a Europa. E depois de um mês da invasão russa, moradores de Lviv, no oeste da Ucrânia, se adaptam a uma nova rotina com toque de recolher, postos de controle militares e sirenes avisando sobre os bombardeios o tempo todo. Do outro lado do país, Kharkiv passa por uma madrugada de intensos bombardeios enquanto um líder checheno anunciou que suas tropas tomaram a prefeitura de Mariupol. Em Lviv, o soar das sirenes avisando sobre o bombardeio iminente não tem mais o mesmo efeito de um mês atrás, no início da guerra na Ucrânia. A cidade no oeste da ex-República Soviética havia sido relativamente poupada dos combates, mas agora, alvo do conflito, está mergulhada em um novo ritmo de vida. O álcool é proibido, a vida noturna é prejudicada pelo toque de recolher da lei marcial e as ruas estão repletas de postos de controles militares. Mas os moradores da cidade, famosa pelos cafés, amor pelo xadrez e cultura, adaptaram-se às restrições dos tempos de guerra. A cidade continua vivendo. É difícil, temos um grande fardo sobre nossos ombros, mas os ucranianos que defendem nosso país na linha de frente ou vivem sob os bombardeios, vivem algo ainda mais difícil. Lviv já se acostumou com a situação, está pronta para ajudar a todos. As pessoas estão de coração aberto para ajudar, não poupam esforços, tempo ou dinheiro para ajudar os outros. Do outro lado do país, em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, a madrugada de quinta para sexta foi iluminada por intensos bombardeios russos. Mais cedo, o líder checheno Ramzan Kadyrov, próximo ao Kremlin, disse que suas tropas tomaram a prefeitura de Mariupol. A cidade abriga um importante porto no sudeste da Ucrânia e é estratégica por servir de ponte entre as forças russas na Crimeia e nos territórios controlados por Moscou, no norte e leste. A informação não pôde ser verificada de forma independente e foi contestada por autoridades ucranianas. E no dia em que o conflito no leste europeu completou um mês, diversos líderes mundiais se encontraram em Bruxelas para uma reunião da Aliança Militar da OTAN. No encontro, novas sanções foram definidas e tomadas muitas decisões importantes. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, se juntou aos líderes da União Europeia nesta quinta-feira para uma mesa redonda durante uma cúpula em Bruxelas, na Bélgica. A reunião teve como discussão principal a guerra na Ucrânia.
Ao chegar à cúpula, Biden disse que o presidente russo Vladimir Putin estava tentando desmembrar a OTAN e pediu união entre as principais democracias do mundo. Durante a reunião, a Organização do Tratado do Atlântico Norte reforçou seu apoio à Ucrânia e seu antagonismo em relação à Rússia. A cúpula extraordinária discutiu também o poderio bélico russo. Após a reunião, Biden reforçou pontos cruciais para o desenvolvimento do conflito e assegurou que se a Rússia usasse armas químicas em sua invasão da Ucrânia, os Estados Unidos responderiam. Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson rejeitou a declaração do Kremlin de que ele era o líder anti-russo mais ativo. Johnson afirmou que sua postura é de simpatia ao povo russo e hostilidade ao presidente Putin. Quem também falou à imprensa foi o presidente da França, Emmanuel Macron. O chefe de Estado francês disse que as potências ocidentais estão prontas para aumentar as sanções contra a Rússia se necessário. A OTAN, que já aumentou expressivamente sua presença nas fronteiras orientais da Europa desde o início da guerra, com cerca de 40 mil soldados espalhados do Báltico ao Mar Negro, concordou em estabelecer 4 novas unidades de combate. Durante a sua participação por videoconferência, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky apelou aos líderes da OTAN para aumentarem o apoio militar ao seu país contra as forças russas. Zelensky disse que a Ucrânia precisa de caças, tanques, armas, antinavio e de defesa aérea aprimorada para repelir as tropas russas quando a guerra entrar em seu segundo mês. Após as coletivas, os líderes dos países que fazem parte do G7, grupo das 7 economias mais industrializadas do mundo, se juntaram para definir novas sanções à Rússia. Outra reunião importante realizada hoje foi a Assembleia Geral da ONU, que aprovou uma resolução de culpa à Rússia pela crise humanitária na Ucrânia e que pediu novamente o fim imediato das hostilidades no país. Esta foi a segunda resolução aprovada contra a Rússia na Assembleia da ONU em menos de um mês. Os líderes mundiais buscam, de alguma forma política, interferirem para que o intenso conflito finalmente acabe com base em pressões econômicas. /L2 is adopted. E o custo do frete para produtos importados e nacionais aumentou em mais de 100%. A disparada está relacionada, é claro, à guerra no leste europeu, à alta do diesel e ao novo surto de Covid na China. Os transportes rodoviário, marítimo e internacional viram seus custos aumentarem, o que, segundo empresas e especialistas, será irrelevante e repassado ao preço final dos produtos ao consumidor. O frete por caminhões sofrerá uma alta de 11% a 14% num piso mínimo de referência, consequência do reajuste de quase 25% no preço do diesel nas refinarias praticado pela Petrobras. Mas, segundo especialistas, seria necessária uma alta de 30% para cobrir totalmente os custos. No transporte marítimo internacional, o preço médio do frete global por container subiu 111% desde março do ano passado, passando de $4.400 por container para $9.400 nesse mês. Em alguns casos, o frete marítimo teve alta de até 300%. Para economistas e especialistas, o impacto do aumento do frete será repassado aos clientes imediatamente e em pouco tempo terá seus reflexos. Em contrapartida, traz oportunidades do ponto de vista global, pois com a alta de preços generalizada, sites asiáticos buscam ter produção nacional para fugir do frete, podendo ser uma oportunidade para o Brasil se desenvolver em inovação e tecnologia. E nessa semana, o dólar fechou abaixo dos R$5 pela primeira vez desde junho do ano passado. Mas será que esse é o momento para comprar a moeda norte-americana? Quem responde essa pergunta para a gente é o repórter Kleber Werneck. Essa queda do dólar é a 6ª seguida. Um levantamento feito por uma agência de notícias financeiras revela que a desvalorização é a maior para um trimestre desde 2009. Os analistas afirmam que ainda é difícil prever se a moeda norte-americana vai continuar caindo ou não. Alguns fatores externos, como por exemplo a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, devem exercer influência sobre o câmbio. Por isso, a avaliação é que o momento é positivo, mas requer cautela. Nossa reportagem conversou com um economista, que agora vai dar algumas dicas, principalmente para quem quer ou precisa viajar para o exterior. Primeiro temos que definir qual é o perfil, né, desse comprador de dólar. Ele é um investidor qualificado, porque ele sabe quais são os riscos envolvidos nesse ativo financeiro. Ou então ele é um estudante que precisa
já está planejando de viajar, fazer um mestrado no exterior, ou é uma família que vai simplesmente a passeio. Entendido qual é o perfil de cada personagem, aí nós temos uma recomendação clara. Investir em dólar tem uma volatilidade, ou seja, uma alta e uma baixa muito forte, que precisa ter um pouco de estômago para aguentar, né, esse vai e volta da valorização da moeda, que a gente sabe que ela é muito sensível a qualquer informação. Então, por isso que investidor qualificado já sabe dos riscos. Agora, se é uma família ou algum estudante que está prevendo viajar para o exterior, a grande dica sempre é: compre a maior parte possível agora, neste momento, aproveitando essa baixa, mas também vá comprando ao longo do tempo para tentar fazer um preço médio que seja favorável à pessoa. Ou seja, se amanhã houver uma desvalorização, essa pessoa já aproveitou hoje a valorização do real, né? Ou seja, a queda do valor da cotação. Então, o mercado de dólar, ele não é para especular, não é para investir quando se trata de pessoa física. Por que não é? Porque o risco é muito grande. Por isso que a gente sempre deixa só indicação para investidor qualificado, que ele sabe muito bem dos riscos e aguenta algum prejuízo por algum tempo, né? Pessoa física, não. Nesse momento, às vezes a gente até ouve, acho que é uma boa comprar, porque está perto da eleição, e geralmente em toda eleição desvaloriza o real, sobe a cotação. De fato, isso pode acontecer, mas eu acho que não é o momento para investir em dólar a pessoa física pelo cenário global, né? Essa guerra entre Ucrânia, Rússia, sanções com os Estados Unidos, tudo isso pode mudar de uma hora para outra o cenário e aí gerar um prejuízo muito grande para quem investir em dólar. E os secretários estaduais de Fazenda fixaram uma alíquota única de ICMS sobre os combustíveis. O valor estabelecido foi de R$ 1,006 por litro de óleo diesel S10, que é o mais usado no país. O montante é mais alto do que o valor cobrado pela maior parte dos estados e, por isso, serão aplicados descontos para manter a arrecadação de 2021. A necessidade de definir uma alíquota única foi estabelecida em projeto aprovado pelo Congresso. A gente vai para um rápido intervalo e na volta trazemos os números da pandemia. E ainda, comércio brasileiro faz as contas para faturar mais de 2 bilhões de reais com as vendas da Páscoa. Nós voltamos já. Estamos de volta ao vivo, agora são 8 horas e 46 minutos no horário de Brasília. E a Coreia do Norte, segundo palavras do próprio presidente Kim Jong-un, está se preparando para um confronto a longo prazo com os Estados Unidos. E foram divulgadas imagens do disparo de um novo tipo de míssil balístico intercontinental. Vamos conferir. O lançamento feito na quinta-feira foi o primeiro desde 2017 por Pyongyang de um míssil intercontinental de pleno alcance, que chegou mais alto e mais longe do que qualquer projétil já testado pelo país que tem capacidade nuclear. Kim afirmou que a nova arma vai desempenhar a missão com uma poderosa dissuasão diante de uma guerra nuclear e vai tornar o mundo claramente consciente do poder das forças armadas estratégicas do país. O Hwasong-17 é um míssil balístico intercontinental gigantesco, exibido pela primeira vez em um desfile em outubro de 2020 e definido como um míssil monstro por analistas. O primeiro teste provocou indignação entre países vizinhos e o governo dos Estados Unidos, que decretou novas sanções contra entidades e indivíduos na Coreia do Norte. Os avanços militares norte-coreanos acontecem às vésperas de 15 de abril, aniversário de 110 anos do nascimento de Kim Il-sung, fundador do país e avô do atual líder. O regime costuma usar as efemérides para demonstrar capacidade militar. E voltando a falar aqui do Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral fez um alerta aos jovens de 16 anos. Quem quiser participar das eleições deste ano não pode esquecer que existe um prazo a cumprir. Todos os brasileiros com idade a partir de 16 anos têm até o dia 4 de maio para pedir a primeira via do título de eleitor ou regularizá-lo a tempo de votar nas eleições.
O primeiro turno da votação está marcado para 2 de outubro e o segundo turno deve acontecer em 30 de outubro, o último domingo do mês. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, como geralmente a procura pelo serviço é alta nos últimos dias do prazo, para evitar contratempos é importante solicitar a primeira via ou regularizar o título o quanto antes. Para regularizar a situação do título de eleitor ou a retirada da primeira via do documento, o eleitor pode fazer a solicitação pela internet, por meio do sistema Título Net, no portal do Tribunal Superior Eleitoral. O interessado precisa anexar um documento oficial com foto, comprovante de residência, comprovante de pagamento de débito com a Justiça Eleitoral e comprovante de quitação do serviço militar. Com o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras, as empresas nacionais fabricantes dessa proteção facial desaceleraram e até suspenderam a produção do produto. Item indispensável no combate contra a Covid, usado por pessoas do mundo todo, aos poucos vem perdendo espaço na linha de produção de grandes empresas nacionais. Após diversos governos estaduais liberarem a circulação sem a obrigatoriedade do uso de máscara em ambientes abertos e fechados, exceto áreas hospitalares e transporte público, a procura por esse produto caiu em níveis expressivos no mercado. Com isso, grandes fabricantes de roupas e artigos esportivos decidiram parar de produzir o produto. A líder no segmento chegou a vender aproximadamente 70 milhões de unidades, obtendo um faturamento de 257 milhões de reais entre abril de 2020 e setembro de 2021. Vice-campeã nesse período, a categoria só perdeu para a de cuecas, mas ficou à frente do segmento de meias de produtos esportivos. Uma empresa gaúcha lançou máscaras esportivas que foram o acessório oficial da equipe olímpica do Brasil no Japão no ano passado, produzindo 12 mil máscaras diariamente, mas a fabricação já foi suspensa. A proteção contra o coronavírus evoluiu de apenas amarrar um pano no rosto para um acessório de segurança certificada e até apelo fashion. O Brasil é o 5º país do mundo com preço unitário mais baixo de máscaras de tecido reutilizáveis, custando cerca de $1. Já o Vietnã tinha o menor preço médio para as proteções faciais, custando 60 centavos de dólar, e a Suécia o mais alto, custando $13. Segundo uma pesquisa global da consultoria internacional Euromonitor, divulgada em abril do ano passado, a existência de modelos de luxo confeccionadas por grandes grifes internacionais poderiam chegar até R$600. E os novos registros de mortes diárias por Covid estão abaixo de 400 há uma semana. E o Brasil já atingiu, no total, 658 mil vítimas da doença. Foram confirmadas mais 312 novas mortes por Covid-19 no Brasil. O total de óbitos pela doença desde o início da pandemia já chegou em 658.310. Também foram registrados 37.696 novos casos de Covid-19 no mesmo período. Ao todo, já são 29.767.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes chega a 269 vítimas diárias. Em relação a 2 semanas, a curva ainda apresenta tendência de queda, com uma variação de menos 46%. A média de casos na última semana foi de 34.292 registros por dia. Os dados mostraram uma tendência de queda, com uma redução de 28% em relação a 2 semanas. Hoje, no mapa da evolução da doença por regiões, apenas um estado registrou alta, Pernambuco. Em estabilidade estão 2 estados, Rio de Janeiro e Rondônia. 23 unidades da federação registraram queda. O estado do Espírito Santo não divulgou os dados. O Ministério da Saúde já recomenda a 4ª dose do imunizante contra a Covid para idosos com mais de 80 anos. Apesar disso, nem metade da população apta para a vacinação recebeu a 3ª dose.
Um levantamento no portal Localiza SUS mostrou que a procura pela dose de reforço contra a Covid está caindo. No mês de janeiro, houve um pico com mais de 17 milhões de pessoas que receberam a terceira dose. Em fevereiro, o número caiu para pouco mais de 12 milhões e meio de cidadãos. E março registra perto de 4 milhões e meio. O esquema vacinal só é considerado completo com as 3 doses aplicadas. O Ministério da Saúde informou que o Brasil tem vacinas o suficiente para a imunização e o desafio é de avançar com a terceira dose. Paralelo a isso, a pasta da saúde também emitiu uma nota técnica com a recomendação da segunda dose de reforço da vacina contra a Covid para a população com 80 anos ou mais. De acordo com o Ministério, estados e municípios podem começar essa etapa da campanha. A estimativa é que 4 milhões e 600 mil brasileiros sejam imunizados. E o país já aplicou mais de 410 milhões 175 mil doses de vacinas contra a Covid. Vamos olhar esses números da vacinação mais de perto. Segundo o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais de saúde, mais de 175 milhões 545 mil pessoas tomaram a primeira dose. Isso representa 82,29% da população, enquanto 159 milhões 513 mil brasileiros tomaram a segunda dose, o que equivale a 74,78% da população. E a dose de reforço, aquela dose adicional, já foi aplicada em 75 milhões 117 mil pessoas, cerca de 35,21% dos brasileiros. E mais da metade das crianças já tomou a primeira dose da vacina contra a Covid. E falta menos de um mês para a Páscoa, que este ano será comemorada no dia 17 de abril, uma data que enche de esperança os comerciantes. A expectativa da Confederação Nacional do Comércio é que as vendas de ovos e chocolates em barra superem os 2 bilhões de reais. De acordo com a CNC, o Brasil ainda não alcançou a recuperação plena, mas o crescimento mostra que o país segue no processo de retomada. O volume de importação de produtos típicos da data costuma ser um importante indicativo da expectativa do varejo. A CNC também fez uma análise da cesta de bens e serviços mais consumidos na Páscoa, composta por 8 itens tipicamente consumidos durante a celebração. Os preços relacionados devem ficar 7% mais caros em comparação com o ano passado. Caso seja confirmada a variação de valor, na prática, representaria a mais forte alta em preços de produtos de Páscoa desde 2016, que foi de 10,3%. Entre os produtos selecionados, bolos e azeite de oliva se destacam com as mais intensas projeções de alta. Esses dois tiveram tendência de avanço de 15,1% e de 12,6%, respectivamente, nos últimos 12 meses. E antes de encerrar, a gente traz aqui mais uma daquelas imagens que viralizaram na internet. O filme A Vida é Bela, lançado em 1988, encantou o mundo com a história de um pai que tentava convencer o filho de que a Segunda Guerra era uma grande brincadeira. Os dois estavam presos em um campo de concentração nazista. 24 anos depois, um soldado ucraniano fez o mesmo para a filha, só que na vida real. O soldado Anatoly Stefan é o personagem principal dessa história. Ele grava os vídeos para a filha e posta em uma rede social. Nas filmagens, ele sempre aparece dançando nos campos de batalhas, sozinho ao lado da tropa, que também entra na brincadeira. O objetivo é mostrar para a menina que ele também está se divertindo, mesmo em meio a todos os perigos da guerra. A ideia tem feito sucesso e está sendo acompanhada por seguidores do mundo todo. Mais uma vez, A Vida Imita a Arte mostra que pode ser bela independentemente das circunstâncias. Essa edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Às 10 horas tem mais informações com a Patrícia Velenic. E à 1 da tarde, eu e ela esperamos por você. Até mais.